Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a resolução comentada dos exercícios de fermentação. Então pega o caderno e bora lá. A primeira questão, ela traz uma série de afirmações e pede para a gente indicar se está correto ou incorreto. Então olha só. A primeira fala que a fermentação, a respiração aeróbica, ou seja, com a presença do oxigênio, e a respiração anaeróbica, ou seja, a ausência de oxigênio, são processos de degradação das moléculas orgânicas em compostos mais simples, liberando energia. Pessoal, todos esses processos que a afirmativa fala têm como objetivo a liberação de energia, sempre a partir da quebra gradual de um composto orgânico. O mais comum, que é bastante energético, é a glicose, por exemplo. Então tá certo. A segunda fala que todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença do oxigênio. Não disse para vocês que a fermentação e a respiração anaeróbica ocorrem na ausência de oxigênio? Ou seja, não são todos que ocorrem na presença do oxigênio, né? Então ela está errada. A 3 fala que a energia liberada nos processos do metabolismo energético, ou seja, esses processos de fermentação, de respiração, é armazenada nas moléculas de ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Tá correto, pessoal. Essa molécula tem justamente esse objetivo, de armazenar toda essa energia gerada por processos metabólicos. A 4 fala que no processo de fermentação não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio, que está presente na respiração aeróbica e anaeróbica. Certíssimo, pessoal. O que acontece? A fermentação, ela é um processo muito mais simples, muito mais curto também do que a respiração. A respiração, ela possui 3 etapas, enquanto a fermentação se limita somente a uma. Então, esses aceptores que existem na respiração não estão presentes no processo da fermentação, que é algo muito mais simples, beleza? A outra fala que na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto na respiração anaeróbica é outra substância inorgânica. Bom, a respiração aeróbica tem a presença de oxigênio, então faz muito sentido eu dizer que o meu aceptor de hidrogênio vai ser o oxigênio, né, galera? Se tem a presença, então também está correto. Notem que esses aceptores de hidrogênio, eles vão aparecer na última etapa da respiração. É por isso que não tem na fermentação, beleza? Ó, a última afirmativa fala que na fermentação a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica e anaeróbica é armazenada em 2 ATPs. Gente, para o vestibular é muito importante que a gente lembre o saldo energético ao final de cada processo metabólico. É um pouquinho de decoreba, mas é importante lembrar. Então, na respiração aeróbica, por exemplo, ao final do processo, eu vou ter a geração de 30 ATPs. Enquanto na fermentação, que é um processo simples, que gera bem menos energia, a gente vai ter a geração de somente 2 ATPs. Então, aqui a alternativa não tem esses valores, então tá errada. Beleza, pessoal? Então, estão corretas as afirmativas 1, 3, 4 e 5. Ok? Alternativa A. Se você não acertou, não precisa ficar chateado, porque ela é uma questão muito legal para a gente estudar, né? Para a gente ver as afirmações, ver por que está errado. Então, esse é o seu momento. Ó, a 2 da FUVEST
Note que uma questão da FUVEST nem sempre é difícil. Todo mundo tem plena capacidade de responder. Ela exige um pouquinho de interpretação, mas a gente consegue. Ó, ela conta uma historinha que um atleta teve uma deficiência na obtenção do oxigênio em uma prova de atletismo. Ela também informa a gente que os músculos dos atletas, né, nossos músculos também, eles são capazes, para gerar energia, de fazer a respiração e também, em algumas situações, como alternativa, podem fermentar. Olha só que bacana. Então, os miócitos, que são as células musculares, são capazes também de fermentar em situações de estresse. Por exemplo, quando você faz um exercício muito físico não, muito intenso, né? Um exercício físico muito forte, o seu corpo vai precisar de energia de uma maneira muito rápida. E como a fermentação é um processo rápido, ela vai ocorrer para suprir essa demanda de energia. Bem, vai ser menos energia gerada em relação à respiração, mas como nessas situações de exercício nosso corpo vai precisar de energia rapidamente, a fermentação é a saída. Beleza, pessoal? E aí, também é importante a gente saber que cada tipo de fermentação vai ter um subproduto gerado. Subproduto, por exemplo, um fungo que fermenta, ele pode gerar o álcool. Na produção de algumas bebidas alcoólicas isso acontece. Ou, por exemplo, até o ácido acético. São subprodutos, são coisas que eles geram ao final do processo de fermentação. Nesse caso, quando nossas células do músculo fermentam, elas vão gerar um subproduto que se chama ácido lático. Ou seja, vai ser uma fermentação lática, ok? O problema é que esse ácido lático, ele causa uma dor no nosso organismo. E é por isso que quando você corre muito, por exemplo, em um dia, um exercício intenso, você sente dor no dia seguinte, porque você fermentou, suas células do músculo fermentaram para conseguir energia rapidamente, e aí o que aconteceu? Liberaram esse ácido lático que gerou a dor no dia seguinte. Beleza, pessoal? Ó, então a alternativa correta é a D de dado, ácido lático. Podia ser glicose, João? Não, a glicose na verdade é o combustível para que esse processo de respiração ou fermentação ocorra, tá bom? O combustível para obtenção da energia. B, glicogênio. Glicogênio é a reserva energética das células animais. Não. Monóxido de carbono. Não, também não. A fermentação e a respiração geram também o CO2 como subproduto, mas não tem nada a ver com essa questão. E a etanol também não. Se nossas células musculares gerassem o etanol, o álcool, a gente ficaria bêbado. Não tem essa possibilidade, ok? A terceira, ela dá um gráfico pra gente. A terceira questão. Exige um pouco de interpretação, um pouquinho de trabalho, mas juntos a gente consegue entender. Olha só. Esse gráfico, ele fala sobre a concentração de substâncias, ou se elas estão altas ou baixas, ao longo de um processo de fermentação ou respiração. Beleza? Então, ela dá aqui, por exemplo, a glicose, ao longo desse processo, como que ela está? Começou alta e depois caiu. E isso ele também informa sobre outras substâncias. E aí ele dá algumas afirmações pedindo para você falar se estão corretas ou incorretas. Olha só a primeira. O fungo realizou a respiração celular ou a fermentação. Lembra que eu te disse que esses dois processos geram CO2? Ou seja, na geração de CO2, que esses processos estão gerando... Opa, perdão, galera. Você vê aqui na linha laranja que tem a geração de CO2, correto? Ou seja, isso indica que esse processo pode
pode estar se tratando ou da fermentação ou da respiração. Como a gente tem o aumento da linha laranja, que representa o CO2, pode ser tanto um processo, tanto outro. Então a alternativa 1 está correta. A 2 fala que a glicose foi absorvida e utilizada como combustível celular. Poxa, se a gente vai aqui na glicose, na linha vermelha, a gente vê que ela começou alta e ao longo do processo desceu. Ou seja, ela foi usada como combustível e ao longo do processo que ela foi sendo quebrada, foi diminuindo. Então está correta também. A 3 fala que o fungo apresenta genes capazes de produzir amilases e proteases. Amilases e proteases são enzimas, né? Termina com ase na biologia, significa que é uma enzima, responsáveis pela quebra do amido, a amilase, e a quebra da proteína, a protease. Então, se a gente tivesse essas enzimas no fungo, concorda comigo que a proteína e o amido teriam que, ao longo do processo, descer? Porque essas enzimas estão quebrando, então eu teria que ter a diminuição do amido e da proteína. Quando a gente vai no gráfico, a gente percebe que a linha azul e a linha preta, que são respectivamente amido e proteína, continuam estáveis no gráfico. Ou seja, não teve nenhuma enzima para degradar, continuou na mesma. Então essa está errada. A 4 fala que as células do fungo secretam lipases, agora é uma enzima responsável pela quebra dos lipídios no meio de cultura. Então, será que os lipídios foram quebrados? Será que eles diminuíram ao longo do processo de obtenção de energia? Ou será que não tem essas enzimas e eles continuaram na mesma? Quando a gente vê os lipídios aqui em verde, percebemos que há a diminuição ao longo do processo. Ou seja, realmente o fungo tinha essa enzima para degradar o lipídio que foi descendo ao longo do tempo. Ou seja, a alternativa correta é a E, que a afirmação 1, 2 e 4 estão corretas. Bom, pessoal, dando sequência à resolução de exercícios, eu estou gravando esse vídeo por um segundo momento, por conta de problemas técnicos, mas vamos lá. O exercício 4, ele fala que a produção do vinho ela é feita a partir da fermentação do suco de uva, beleza? E aí dá um questionamento de um produtor que quer produzir um vinho que seja menos doce e com maior teor alcoólico. E esse produtor, ele quer saber quais ações que ele deve tomar para obter esse resultado. Então veja só, será que ele deve colher a uva ainda verde? Ou será que ele deve colher a uva mais tarde, a uva madura? A segunda dúvida que ele tem é se ele deve deixar o fungo mais tempo ou menos tempo nessa mistura de suco de uva. Então veja só, vamos pensar. Quando o nosso fruto da uva está mais verde, ele tem menos teor de açúcar, beleza? Quando ele é colhido mais tarde, que ele está maduro, ele tem maior teor de açúcar, ok? De glicose. Então, é mais interessante que ele colhe essa uva mais tarde, com maior teor de açúcar. Mas, João, ele quer um vinho menos doce, você está louco. Não, galera, ó, vai fazer sentido, calma. O fungo que vai estar fermentando esse suco de uva tem como combustível para essa fermentação o açúcar, justamente o açúcar que tem na uva. Então ele vai quebrar esse açúcar para obter a energia dele. E como subproduto, ele vai colocar no suco de uva o álcool. Sim, é uma fermentação alcoólica. E aí sim, esse álcool é interessante para a produção do vinho. Então, eu preciso de uma uva com maior teor de açúcar para a gente ter mais combustível para o nosso fungo. E ao longo desse processo que ele quebra a glicose e solta o álcool, eu vou ter um vinho
menos doce, porque ele vai estar quebrando essa glicose, e com maior teor de álcool, porque ele vai estar metabolizando essa glicose e jogando como subproduto o álcool. E aí, se eu quero um vinho muito alcoólico, é só deixar esse fungo por mais tempo na mistura, que ele vai estar jogando mais álcool. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Agora também vejam, por favor, o vídeo do exercício de fixação, para aí sim terminar essa aula de fermentação. Muito obrigado!